Meu nome é Dr. Arnaldo Guilherme Braga Tamiso, eu sou otorrinolaringologista do Hospital Paulista e hoje eu vou falar um pouco sobre as amidalites. A amígdala no organismo tem a função principalmente de apresentar o antígeno para o nosso sistema imune. Então o nosso corpo ele tem soldados, lutadores, e as amígdalas apresentam através do contato esses vírus, as bactérias e os antígenos para o nosso sistema imune lutar. Só que essa função acaba mais ou menos aos 8, 9 anos, quando as amígdalas elas diminuem de tamanho e murcham. E o corpo já não precisa da amígdala. Então, um adulto ele não precisa de uma amígdala para poder apresentar o antígeno para o corpo. Isso acontece na infância, geralmente até os 9, 10, 11 anos de idade. O principal papel da amígdala é a apresentação do vírus para o sistema imune saber lutar posteriormente contra esse invasor, criar uma memória imunológica na pessoa. Nós temos os dois principais grupos de agressores da garganta, que são os vírus e as bactérias. A grande maioria das amidalites é viral, aquela dorzinha de garganta que vem 1, 2 dias, você toma um analgésico e depois melhora. Quando a amidalite viral ela vira uma amidalite bacteriana, que está o problema. A pessoa vai precisar de um antibiótico, ela vai precisar de um tratamento mais intensivo, às vezes até uma internação, por conta da bactéria que fica querendo tomar conta do corpo através da garganta. O diagnóstico da amidalite, principalmente através do exame físico do otorrino, da uroscopia que nós chamamos, então a gente examina o paciente, faz a palpação dos gânglios, vê se esse processo infeccioso ele está localizado ou ele já está se espalhando e o que nós fazemos é um diagnóstico precoce, a gente fala, com dor de garganta forte não se brinca. Primeiro, segundo dia dor de garganta, procure um otorrinolaringologista, nem que seja um pronto-socorro, para o diagnóstico correto. Pode, acontece raramente, mas pode. Nós temos um grupo de bactérias chamado Streptococo, que é uma bactéria que mais inflama a garganta, e se esse tratamento não for colocado precocemente, ou seja, se não iniciar no primeiro, segundo, terceiro dia de infecção, essa bactéria ela pode ser filtrada pelo rim e acontece o processo de nefrite ou inflamação renal. Isso geralmente acontece na faixa etária dos 6 aos 8 anos de idade, ou seja, na criança. Então a criança começa a ter uma urina escura, começa a ter um inchaço e os pais não dão muita importância para esse quadro. Principalmente o tratamento da antibiótico-terapia precoce. O que acontecia antigamente? Então, na década de 60, a amígdala era uma vila. Arrancava-se a amígdala, tirava-se a amígdala, operava-se de todo mundo. Na década de 70, ela já começou a ser amiga, os otorrinos não tiravam as amígdalas de ninguém, porque achavam que ela tinha a proteção, ou seja, mudou-se muito a visão das amígdalas ao longo do tempo. E hoje a indicação é muito mais precisa da cirurgia. Então nós temos 3 casos em que nós operamos as amígdalas principalmente. A amígdala grande, que atrapalha a respiração, ou seja, o paciente que dorme mal, tem apneia de sono, não consegue se alimentar bem porque a amígdala ocupa um espaço precioso na boca. O segundo caso são as amidalites de repetição, ou seja, aquele paciente que toma muito antibiótico, começa a ficar resistente ao antibiótico cada vez, precisa de um antibiótico mais forte. E o terceiro caso é um pouco mais peculiar, são as amígdalas que juntam alimentos. Então a pessoa ela se incomoda com o hálito, ela vê que o hálito está mais forte, tem uma halitose, ela vai no dentista, ela vê que os dentes estão em bom estado, ou seja, essa amígdala ela está juntando alimentação nas criptas, que nós chamamos, nos buraquinhos no fundo da boca. Então esse paciente chega com a queixa no consultório do hálito, ele não tem inflamações de repetição, ele não tem problemas de respiração, mas a halitose é um ponto importante para esse paciente. São basicamente essas 3 indicações, esses 3 casos: amidalites de repetição, problemas com respiração, sono, ronco e apneia, e o hálito ou amidalite caseosa.
Caso você tenha dores de garganta frequentes ou comece com uma dor de garganta que evolua de 1 para 2 dias no máximo, procure um otorrinolaringologista, um especialista ou um pronto-socorro, caso você não consiga uma consulta, para que essa amidalite, essa dor de garganta não evolua para quadros mais graves, né? Procure o pronto-socorro do Hospital Paulista, que é 24 horas, ou o nosso serviço de ambulatório com nossos especialistas.